Deus é soberano e faz o que quer e como quer. O texto é cumprido, como é uma revisão, nós vamos ler de Daniel capítulo 4, o 35 e a parte B do 37. Observe o que diz: e todos os moradores da terra são considerados nada, e ele age no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão, nem lhe dizer: que fazes? O que é que o Senhor está fazendo? Ninguém pode questioná-lo. Então é aquilo, você tem que entender que Deus é soberano e faz como quer. Quem está dizendo isso é um rei, e na época o mais poderoso de todos os reis, se curvando, se prostrando à soberana vontade de Deus e dizendo: olha, não somos nada. Todos os moradores da terra diante dele é nada, e ele faz com os moradores da terra como ele quer, com o exército do céu como ele quer. E o final do 37 diz: ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Então ele é soberano e faz o que quer. E se existe algum soberbo achando que pode alguma coisa, eles podem a qualquer momento humilhar esse orgulhoso. Ainda vimos também outro texto que trata da insignificância do homem diante da soberania de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 15 e 17 diz: para ele as nações são como a gota de um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Todas as nações são insignificantes diante dele. Ele as considera menos do que nada, algo inútil. Então você começa a perceber o quão soberano, infinito em grandeza é o nosso Deus. À medida que ele se apresenta mostrando a verdade, Deus faz o que quer e como quer, por ser ele soberano. O Salmo 115, 3 diz isso: mas o nosso Deus está nos céus, ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Nenhum plano de Deus falhará. Foi assim que Jó reconheceu. Jó, que passou por tudo que passou, diz isso: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido ou frustrado. Percebem que quem manda é ele, e somos apenas servos que por misericórdia ainda estão firmes diante dele. Deus usa quem ele quer e como quiser. Observe, por exemplo, o rei Ciro, um rei ímpio, um rei perverso, e que nem conhecia a Deus, e que destroçava as nações e batia no peito achando que era ele. Olha o que Deus diz, Isaías 45, do 1 por diante: assim diz o Senhor a Ciro, seu ungido, a quem tomo pela mão direita para abater as nações e desarmar reis, para abrir diante dele as portas, para que não sejam trancadas. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças. Então Deus levantou o rei ímpio para punir outras nações ímpias, e no fim de tudo Deus diz: olha, eu que te ungi para vencer, eu que te capacitei, ainda que você nem me conhece. Assim são os ateus. Os ateus fazem e desfazem as coisas, batem no peito achando que são eles, não acreditam que existe um Deus,
pelo menos fingem que não acreditam, e no fim das contas Deus está dizendo: eu estou te usando. Então eles são usados diante da própria loucura que eles praticam. Observe que Deus, ele tem um desígnio. E referente aos cristãos, como é Deus referente ao crente? Porque ele usa os ímpios, nós vimos, na sua soberania, e ele usa também os cristãos. Ele age, o plano dele alcança a todos. Nem os demônios fogem do plano soberano de Deus. Observe o que diz a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 5 e 11. E nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Então, você foi adotado por Deus, você foi predestinado por Deus, segundo a vontade de quem? Entrou a tua vontade? Entrou a vontade do mundo? Entrou a vontade dos anjos? Não, só da Santíssima Trindade. Observe, nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade. Vocês só são adotados por Deus, só são filhos de Deus, porque Ele teve vontade para isso. Dependeu apenas e unicamente da sua vontade. E o 11 diz: nele também fomos feitos herança, predestinados conforme, veja, predestinados conforme o conselho, o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua vontade. Então você, antes mesmo de nascer, antes mesmo de existir mundo, foi escolhido por Deus. E Deus decretou a tua caminhada até Cristo, segundo o que? A vontade dele, de te adotar e te fazer filho, conforme o propósito dele, que faz todas as coisas segundo o desígnio da sua própria vontade. Então é preciso entender isso antes de estudar qualquer outra coisa, qualquer outra doutrina na Bíblia. Deus é soberano e faz como quer. E referente à salvação, Ele também age, Ele faz como quer. Observe em Romanos, capítulo 9, na epístola de Paulo aos Romanos, o versículo 11 diz assim, falando de Jacó e Esaú: pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse. Então, por que Deus usou o exemplo e agiu assim com Jacó e Esaú? Recebendo um para si e rejeitando o outro, porque Ele queria deixar bem claro o propósito da eleição dele, que é Ele quem escolhe e não os homens, porque os gêmeos não eram nem nascidos. Para que ficasse claro que quem escolhe é Ele, não por causa das obras, mas por aquele que chama, aquele que te chamou. É por causa dele que você hoje está aqui, não porque você teve boas obras, agradou a Ele e Ele disse: já que esse é diferenciado, eu quero para mim. E no 15 diz assim: porque Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então é algo que depende dele, é ele que quer ou não. Se ele não quisesse ter compaixão de todos que aqui estão, sabe o que estava acontecendo nesse momento? Todos estariam no mundo. Mas ele quis ter compaixão de cada um que está aqui, por causa disso vocês estão aqui. Assim, isso não depende da vontade, nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. Não dependeu da sua vontade estar aqui, não dependeu do seu esforço estar aqui, mas unicamente dele demonstrar misericórdia para com você.
Ah, então não tenho vontade por Cristo, não. Hoje tem. Porque Ele antes esteve por você. Senão não adiantaria. É como disse João: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Senão. E o 18 diz: portanto, tem Ele misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Ele faz como quer, porque Ele é soberano. O versículo 20 e 21 diz: mas quem és tu? Suponha que alguém aí, no mundo questione: desse jeito é injustiça, e inventa um monte de argumentos. Aí o apóstolo Paulo pergunta: quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Ou o oleiro não tem o poder sobre o barro, para com a mesma massa fazer um vaso para uso honroso e outro para uso desonroso? Quem é que manda na massa? Ela mesma que manda em si, ou é o oleiro que faz com ela como quer? O que Paulo está dizendo aqui é: olha, se você levantar argumentos para querer desfazer o que Deus é e como Ele faz, isso passa a ser uma aberração. É uma aberração tamanha que seria igual um instrumento desse estar reclamando com quem o toca: eu não gosto dessa música, toque outro. Todo mundo ia sair espantado daqui, assombrado. Um instrumento. Então, é da mesma forma. A massa, que somos todos nós, e toda a criação dele, não tem autoridade para questionar como ele age, como ele faz. Antes de criar o tempo, ele fez o que quis. Não existia nem o tempo, e ele pensou em cada um de vocês. Observe o que diz 2 Timóteo, a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Porque nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Antes dele criar a eternidade, ele já tinha te escolhido. Então observe quem é que manda. Observe o quanto ele é soberano e o quanto a tua salvação é preciosa.